Olá, bom dia, bom dia pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, né, pessoal? Que a gente tem que passar para podermos cumprir o nosso plano, né? O plano, o propósito de vida aqui nessa realidade, pessoal. Graças a Deus, é um privilégio para a gente passar por essa realidade, sabe? Agora só que a gente tem que passar por essa realidade e cumprir o plano, o propósito que Deus colocou na nossa consciência. Entende, pessoal? Graças a Deus, a gente tem que fazer isso. Porque senão a gente vai ficar devendo. A gente é devedor daquilo que a gente veio fazer e não faz. Temos que vir outro momento e fazer aquele propósito. Entende, pessoal? Então, graças a Deus, estou falando isso porque eu quero explicar muitas coisas que eu tenho ouvido aí, né, nas redes sociais, muitos espiritualistas, né? Muito espiritualista vem falando aí que o karma não existe, a, a reencarnação acabou, não existe mais roda de samsara, não existe mais reencarnação. Sabe, pessoal? Não existe, não entende a palavra karma, né? Porque karma veio do lado do sânscrito que os espíritas pegaram essa palavra. Mas esse conceito está falando da causa e efeito, pessoal. Aí como é que acabou a causa e efeito se ainda continua a causa e efeito? É uma lei, pessoal, que rege o universo, as realidades. Isso não pode ser tirado. Entende? Quando uma pessoa fala isso é porque não entende que existe essa lei. Entende? Ele não quer aceitar essa lei. Mas, ele aceitando ou não, ela vai estar aí agindo. Não depende do desejo dele. Entende, pessoal? Então, essas pessoas, porque não estudam, não buscam o conhecimento profundo das coisas, da interpretação. Tem na Bíblia, pessoal? Tem na Bíblia. Entende? É isso que eu venho aqui estudando para poder falar essas coisas para essas pessoas, né? Principalmente o tema de hoje que eu vou falar, né? Que é o que é a roda de Sansara. Nossa, pessoal, o que é a roda de... Principalmente os evangélicos, ele quando assiste eu falando sobre essas coisas, eles se coçam da cadeira, se levanta da cadeira, se debate, entende? Não, o que é que Samuel está falando? Entende? E foi até uma dúvida, né? Que uma amiga chegou a mim me perguntando. Ela assiste meu vídeo. Eu gosto muito do que você tá falando, mas às vezes eu não sei que negócio que eu me tranco quando você fala sobre reencarnação, a gente voltar em outro corpo, essas coisas mexia com ela. Por quê? Ela tem um pensamento que foi evangélico, né? E aí, se ela não tem a experiência,
de saída do corpo, de EQM, dessas coisas, ela não tem consciência de que a gente é uma consciência que esse corpo meramente é só um veículo. Entende? Então, a pessoa que não teve isso, ela quando vê meus vídeos, vai mexer com ela. Entende? Mas é preciso dizer que está acontecendo isso, pessoal. Tanto o karma como a roda de Sansara, como a reencarnação está acontecendo. Né? Tem base em algumas outras religiões e tem na Bíblia também. Os tormentos dos evangélicos vai ser quando eu vou mostrar aqui na Bíblia. Entende, pessoal? Mas é preciso para que a gente faz parte da nossa evolução espiritual. Se a gente não entender isso, a gente fica pensando que o corpo fica pensando que só tem essa vida. Entende? Você não evolui. Você fica no mesmo patamar que os outros. Então você precisa subir de patamar. Entende? E através dessas introdução desses conhecimentos, vai mexer um pouquinho? Vai. Mas é preciso. Mas é uma verdade que está acontecendo aí, pessoal. E a gente não pode fechar o olho. Se a gente estuda espiritualidade, quer buscar a verdade dessa realidade do mundo espiritual, a gente não tem que se basear só em uma coisa. Entende? Porque isso é ignorância. Aí a gente não sai da ignorância. Foi igual o tema que eu falei, o caminho do meio, né, pessoal? Você viu que era o quê? Você vai pesquisar aí no YouTube, né? Você vai ver que ele vai dizer que o caminho do meio é o quê? Vem do budista. Mas eu mostrei na Bíblia, vem do budista, já tinha lá na Bíblia Deus falando para o povo israelita para andar nesse caminho do meio. Então, não é uma coisa do budista. Eles deram ênfase a esse conceito, mas era um conceito que já vinha trazido lá e está lá escrito na Bíblia. Deus já falou para o povo israelita. Eu mostrei aqui um vídeo aí que eu gravei aí, o caminho do meio aí. Entende? Então, essa roda de Sansara, essa reencarnação, é exclusivamente lá do budista, desse povo que está falando sobre esse conceito? Não, pessoal, ela já existe, a Bíblia já fala. Entende? Então, pessoal, é só a gente pegar um entendimento, ter uma visão espiritual mais profunda. Senão você vai ficar no pensamento raso aí. Entende? Esse é o tormento das pessoas. É que eu misturo essas coisas, entende? Que é interessante, né? Para que a sua consciência desperte, pessoal. Tem que despertar. Não, tem que sair disso aí. Se ficar nisso aí, o que é que vai adiantar isso aí? Você vai para o culto, volta, né? E na mesma coisa. Você não despertou, você não cresceu sua consciência. Entende? Precisa crescer. Então, meu tema hoje aqui, que vamos falar? Eu já coloquei aqui que é o quê? O que é a roda de Sansara? O que é isso? Né? Aí eu coloco a pergunta, por que é importante entendermos esse ciclo? Então, ele já está falando que é um ciclo que acontece com a nossa consciência. Entende? Mas vamos responder primeiro o que é essa roda de Sansara? O que é isso? Né? Então, eu faço a pergunta e vamos ver o que é que eles vão falar, o que é essa roda de Sansara. Porque o que interessa para a gente, pessoal, é a essência da palavra. Você não viu falar? A gente vai tirar uma essência aqui da verdade
e vai ver se verdadeiramente a Bíblia confirma, outro livro confirma sobre essa essência. Entende, pessoal? Precisamos fazer isso. Quem está buscando a verdade tem que fazer isso. Não é, como é que se diz? Se fechar em um conceito, em um grupo e dizer que ali é a verdade. Está errado. Entende? Então, ele fala o que é a roda de Sansara. O que é isso? Ele fala roda de Sansara é um termo em sânscrito que significa um movimento contínuo ou um fluxo contínuo, que se chama Pali. Então, esse roda de Sansara no sânscrito significa Pali, que é o que ele fala que é esse Pali? É o movimento contínuo, o fluxo contínuo, né? Ele fala, esse conceito se refere no budismo, que é o processo que nossa consciência experimenta nessa realidade, que é o nascimento, a velhice e a morte, no qual todo ser do universo participa e do qual só pode escapar através da iluminação. Entende, pessoal? Entende o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer o que é essa roda de Sansara? Essa roda de Sansara é um termo que foi tirado do sânscrito, que significa o quê? Movimento contínuo ou fluxo. Você está seguindo o fluxo contínuo. O nome é Pali. Pali, né? Ele vai falar que esse conceito roda de Sansara se refere, né? É um conceito que o budista vem falando sobre ele, né? E que o processo, ele fala que essa roda de Sansara é o processo que é a nossa consciência. Então, ele está falando da nossa consciência. Experimenta nessa realidade. Então, nessa realidade física, ele experimenta o quê? O nascimento, a velhice e a morte. Então, a nossa consciência experimenta nessa realidade isso. A gente nasce aqui, né? Tem um corpo, aí a gente vai ficar velho e depois a gente morre, né? Vem a morte. Ele fala que no qual todos os seres do universo participam. Então, todas as pessoas participam dessa fase, né? E do qual você só pode escapar dessa roda de Sansara através da iluminação. Então, você só escapa através da iluminação. O que é essa iluminação? Você me pergunta. Essa iluminação, pessoal, é isso. É como é que se diz? O trabalho de você vir fazer aquilo que Deus colocou plano na sua consciência. Entende? Você tem que fazer pelo menos 50%, 60% do que você programou, Deus programou com você na sua consciência para você vir fazer aqui nessa realidade. Então, quando uma pessoa passa por aqui e ela não alcança nem 50% do que está na alma dela, na consciência dela, o que? Ela vai ter que voltar de novo, pessoal. Entende? Então, aí ele fala o quê? Ele fala no qual todos os seres do universo participam e do qual só pode escapar através dessa iluminação, né? Aí ele fala, mesmo os seres mais bem nascidos ainda
ainda estão sujeitos aos males do mundo e ao renascimento. Entende, pessoal? Então, ele fala que você pode ser de qualquer nível de como é que se diz? Você pode ser de qualquer nível de aonde você nasceu, mas você vai passar pelos males que o mundo apresenta. É o renascimento, a velhice e a morte. Entende? Você pode ter dinheiro ou não ter, você pode ser famoso, você não pode ser famoso, você pode ser quem for aqui nessa realidade. Você vai seguir essa trilha que todo mundo segue. Entende? Então, se todo mundo segue essa trilha, pessoal, o que é que acontece? Você está na roda de Sansara. Porque o engano que as pessoas, como é que se diz? O engano que as pessoas falam que sobre essa reencarnação, pessoal, é que ela, como é que se diz? Pensa que só tem essa vida, ela pensa que é o corpo. É por isso que às vezes eu falo no meu vídeo, você não é o corpo, é a consciência. Então, o budismo lá está usando esse termo roda de Sansara, que ele fala que a roda de Sansara para quem? É para sua consciência. Então ele está falando que essa roda de Sansara é para a consciência da pessoa. Entende? Então, consciência, ela é eterna. Você vai perder um corpo, não interessa, você pode vir de novo. Não tem... Não existe isso de morte. É por isso que eu gravei um vídeo aqui sobre a morte não existe. Entende? A morte é uma ilusão aqui dessa realidade. Entende? É quando a sua consciência está desprendendo dessa matéria, dessa realidade. Então, se você não tem esse conhecimento, você vai encarar essa morte como uma coisa muito trágica, uma coisa muito, sabe, que perdeu tudo, acabou tudo, entende? Então, tem pessoas assim nesse nível de consciência. É preciso o quê? Expandir para sair desse nível de consciência. Entende? Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele teve a experiência, né? Eu falei até ontem aqui no vídeo que eu gravei sobre experiência transcendental, que é o quê? É a experiência que a pessoa tem e ela percebe que ela não é o corpo, ela tem outra vida, né? Eu contei até da mulher que era ateia, ela teve a experiência de quase morte, ela percebeu que a vida aqui era um teatro, era um jogo, e a vida verdadeira estava lá do outro lado. Ela falou, uma ateia, pessoal. Entende? Então, isso aconteceu com o apóstolo Paulo também, no qual ele depois escreve: o viver aqui para mim é Cristo. Então, o viver para ele é Cristo. E morrer para mim é lucro. Então, pessoal, ele tem certeza de que essa descolagem do corpo, essa morte que as pessoas encaram como a morte, ele sabe que é lucro para ele. É lucro para quem? Para a consciência dele. Entende? Porque se ele fez o bem, ele se arrependeu, ele vai ter créditos, o karma dele vai aliviar. E o karma dele é pesado, estava pesado, né? Do apóstolo Paulo, que você via que ele estava perseguindo os irmãos, né? Um karma pesadíssimo, entende? Mas foi aliviado, né? Aí o que é que ele fala aqui? Mesmo serem mais bem nascidos, ainda sujeito aos males do mundo e ao renascimento. Porque nascer, viver e morrer
essas são verdade incontestável. Entende, pessoal? Todo mundo aceita isso, não é? Se você nasceu, você vai viver e vai o quê? Morrer. Então, essa é uma verdade incontestável que está acontecendo sobre a natureza da experiência humana na Terra. Então, sobre a experiência da consciência que ela está passando aqui, temporariamente humana. Entende? Então, é isso que ele está falando. Aí ele fala, o que é que ele fala mais? Por isso a morte é interpretada de diferentes maneiras pela cultura e os indivíduos. Mas para aqueles que dá um olhar psíquico, é o quê? Que ele olha essa roda de Sansara, né? Ele tem um olhar que a vida não acaba, que ele tem um olhar psíquico como uma continuidade eterna da existência da consciência, né? Essa pessoa percebe a vida e a morte como uma experiência da consciência. Então, ele fala, tem pessoas que, como é que se diz? Interpreta a morte como acabou tudo, agora, ai meu Deus, acabou. Entende? Aquele chororô todo que a gente conhece. Entende? Porque tem culturas, tem pessoas que interpretam a morte dessa forma. Mas ele fala que tem pessoas, né? O neto de Maiana. Tem pessoas, né? Que tem um olhar psíquico. Então, um olhar que não, a gente não morre. É uma reciclagem para a nossa consciência, né? Que ele fala como a continuidade eterna da existência da consciência. Então, essas pessoas pensam assim. Esse sou eu agora. Entende? E era para as pessoas pensarem assim. Mas os grupos religiosos, né, fizeram o favor de esconder essa verdade que está acontecendo na nossa realidade, que é a reencarnação, de esconder que a gente é uma consciência. Eles fizeram esse favor e a maioria das pessoas cá no Ocidente, né, tem essa visão de morte. Entende? Mas tem pessoas lá do Oriente que têm outra visão de morte. Ele não acredita que existe morte porque é uma continuidade eterna da consciência. Entende, pessoal? Aí ele fala, essa pessoa percebe a vida e a morte como uma experiência da consciência. Então, você vivendo ou não é uma experiência da sua consciência. Foi isso que o apóstolo Paulo estava falando. Entende? O que é que o apóstolo Paulo estava falando? O apóstolo Paulo estava falando que como é que se diz? O viver para mim é Cristo. E o morrer para mim é lucro. Então, é por isso porque ele sabia disso, que era uma experiência da consciência dele. Ele tinha certeza. Entende? Não é como muitos cristãos têm essa certeza. Entende? Tem que passar pela experiência que o apóstolo Paulo passou. Então, esse vídeo aqui vai mexer muita gente da cadeira? Vai, porque muita gente ainda não teve essa experiência. Mas quem teve a experiência de saída do corpo de EQM, ela vai entender do que eu estou falando. Entende, pessoal? Essa é a verdade. E tem que ser dita. Aí ele fala, por isso a roda de Sansara, né, traz enorme conhecimento sobre a condição espiritual daquele que se encontra encarnado na Terra. Então, esse conceito roda de Sansara vai trazer esse conhecimento de que a gente é a consciência e que está reencarnando se não alcançar o objetivo dessa consciência, né?
o objetivo que esse Deus colocou na nossa consciência. A gente não perceber isso, a gente não vai perceber o que é que a gente veio fazer aqui. Qual é o nosso propósito? Entende? Eu já gravei vídeo aqui falando sobre o que é o propósito de vida. Tá aí, pessoal, né? Eu gravei sobre isso aqui para falar, para você despertar sobre o que é que você está fazendo aqui, nessa realidade. Quem é você? A primeira pergunta, quem é você? Você é esse corpo só? Acabou, você morreu, perdeu o corpo, acabou tudo? Entende, pessoal? É para fazer bater essas perguntas na sua consciência. Entende? E isso vai fazer com que você desperte, eleve a sua consciência. Você comece a buscar conhecimento para essas coisas. Então, ele fala que o quê? Que essa roda de Sansara traz um enorme conhecimento sobre a condição do espírito, do nosso espírito, né? Daquele que se encontra encarnado na Terra. Aí ele fala, assim essa ideia é semelhante ao karma, a reencarnação, onde a consciência que está viva, vivendo uma experiência no agora, já teve outras vidas no passado, né? Então, ele fala que, consequentemente, pessoal, com a lei do karma, a gente entrou na lei do karma e entrou nessa reencarnação. Por quê? A consciência que você tem agora, você está vivendo agora, a sua consciência, ela já teve outros personagens, ela já teve outras vidas. Essa sua consciência que está agora aí. Por exemplo, eu estou agora aqui como Samuel, né? Meu personagem aqui, eu nasci aqui em Salvador, Bahia, né? Sou baiano, soteropolitano, né? Então, eu estou vivendo uma experiência, a minha consciência agora, como Samuel. Mas eu tive outras reencarnação, eu tive. Mas muitas pessoas não lembram. Não lembram porque é o que acontece quando a gente reencarna aqui. Eles falam que é o quê? O véu do esquecimento. Então, o que é que acontece com a nossa consciência? Quando a gente encarna aqui, começa uma vida, uma nova fase da nossa vida do zero, de criança, a gente, como é que se diz? Está começando do zero. Então, a gente não lembra da reencarnação. Tem algumas pessoas aqui que já me confessaram, né? A irmã e o irmão, eles já me confessaram que ele lembra, quando passa por algum lugar, ele lembra que já teve uma vida ali. Quem é que sente isso? É a consciência dele. Então, ele começa a ter uma familiaridade quando ele passa pelo lugar. Ele disse, nossa, eu acho que eu já vivi aqui, eu acho que eu já estive aqui, mas não sei quando. Entende? Então, tem pessoas que têm esse sentimento. Por que que tem? Quem é que está trazendo essa memória? É a consciência dela. Entende? Foi como a irmã me confessou, né? Que quando ela vê filmes aquele de época, que as pessoas tinham reis, rainha, sabe? Aquela época medieval. Ela, quando vê esse filme, vem a consciência dela, ela começa a chorar, começa a sentir uma coisa. Ela disse, nossa, eu acho que eu já vivi nesse tempo. Então, ela começa a lembrar na consciência dela, começa a lembrar, trazer para a memória de agora
o que ela viveu uma experiência naquela época. Então, esse é o sintoma de que essa pessoa já teve naquela época e reencarnou agora. Entende, pessoal? E tem um monte de pessoas com esse sintoma. E ela não sabe como explicar isso. Ela sente, porque quem sente é a consciência dela. Mas só que eu não sei explicar. Por quê? Porque ela esqueceu, só tem um relance do que a consciência dela viveu em outras épocas. Entende? Ela só tem um relance. Aí o que é que ele fala mais? Por isso, a roda de Sansara é um ciclo reencarnatório que permite que os espíritos vivam diferentes experiências na matéria e experimente o poder, a subjugação, a riqueza, a pobreza, a saúde, a enfermidade, para que vivencie todos os aspectos positivo e negativo que uma encarnação no mundo denso pode oferecer. Então, ele fala, por isso que a gente experimenta essa reencarnação, pessoal, para você poder experimentar o poder, a subjugação, a riqueza, a pobreza. Então, por isso que muitas vezes tem gente que vem pobre, tem muita gente que vem rico, sabe? Tem outras que têm saúde, tem outras que vêm enferma, para vivenciar todos os aspectos, tanto o positivo como o negativo, né? De uma encarnação do mundo muito denso, né? Pode oferecer. Ele fala, com essa experiência, dá possibilidade do espírito adquirir conhecimento, chegando mais próximo da verdade de Deus. Então, ele vai o quê? Ele fala que o quê? Ele fala que essa experiência possibilita ao espírito a consciência da pessoa, né? Adquirir conhecimento chegando mais próximo de Deus ou do eu superior. Entende? Então, essa experiência vai trazer com que você pense, pessoal. Quando uma alma, a consciência, ela tem muito tempo aqui reencarnando, ela tem saudade de voltar para o mundo superiores, da onde ela veio. Ela começa a sentir saudade, começa a olhar para o céu, essas pessoas começam eu quero... Então, quer dizer que você é uma alma que já está reencarnando há muito tempo, que precisa fazer o propósito que está na sua consciência para você voltar para lugares elevados. Foi essa libertação que Cristo veio libertar nossa consciência dessa roda de Sansara. Para que a gente volte para casa. É por isso que ele estava falando para os discípulos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você tem que voltar para lá. Vocês vieram, você tem que voltar. Entende? Mas você está tão apegado às coisas aqui da matéria. Você esqueceu de onde você veio. Você não sabe para onde você vai. Entende? Você está totalmente perdido aqui. Entende? Então, Cristo veio dar um caminho para você se chegar ao Pai. Você voltar para casa. Então, por isso que Cristo é esse caminho. Para que a gente saia dessa roda de Sansara. Então, ele vem ensinar várias coisas para que a gente eleve a nossa consciência e alcance a iluminação, é o qual os budistas falam. Que através dessa iluminação você pode sair dessa roda de Sansara. Entende, pessoal?
É isso que ele está falando. Então, ele está falando, assim, o objetivo do conceito é seguir os ensinamentos para a consciência dos seus próprios atos. Então, é por isso que o quê? Está ensinando a sua consciência a como você tem que fazer o plano que foi colocado por Deus na sua consciência. Então, quando você não entende, não aproveita uma encarnação, você não fez o propósito, você deixa o corpo, né? Morre. Você vai voltar para poder fazer aquele propósito de Deus. Entende, pessoal? Você vai ter que fazer. Então é por isso que o quê? O ensinamento é para a sua consciência, é para o seu próprio atos, né? Por isso, ele fala, por isso você tem que assumir uma postura benéfica na vida atual. Então, você tem que assumir uma postura de fazer o bem. Foi o que Jesus veio ensinar. Ele veio ensinar o quê? Você amar ao próximo. Que quando você vai amar o próximo, você está cumprindo o objetivo de você alcançar a iluminação. Entende, pessoal? Você está alcançando o objetivo para alcançar essa iluminação, que é o trabalho da espiritualidade, que é fazer o propósito que Deus quer que você faça aqui nessa realidade. Vai lhe dar um salto quântico para você passar para realidades superiores. Tá bom de mamão. Entende? Então, ele fala assim, para que a existência posterior não seja tão ruim e para que um dia o samsara seja quebrado. Então, se você faz coisas benéficas na sua vida atual, você, na outra existência, você pode não vir com coisas ruins, sabe? Porque isso passa pelo causa e efeito. De acordo com o que você lançou energia aqui no ambiente, você vai ter essa energia. Entende? Se for coisa boa, você vai ter coisa positiva. Se for coisa ruim, você vai ter a energia negativa. Entendeu? Aí ele fala, e para que um dia o samsara seja quebrado. Então, se você começa a fazer o benefício, você aprende, isso pode tirar você da roda de samsara. Você passa para outro nível elevado, que é o quê? A maioria do espírita fala que é o quê? A iluminação, como é a ascensão espiritual da sua consciência. Entende? Então é isso que acontece. Você tem que sair para ser quebrado desse carro. Aí ele fala assim, por isso o conceito do karma é fundamental na roda de samsara, no qual se refere à ação e à sua consequência, que é a lei da causa e efeito, que governa o universo. Então, é por isso que ele diz que o conceito do karma é fundamental no conceito da roda de samsara. Porque você só vai sair dessa roda, desse ciclo, se você quebra isso. E como é que quebra? É isso, elevando a sua consciência e fazendo bem. Foi o que Cristo veio ensinar os discípulos, para quebrar aquela roda de samsara deles, para ele alcançar lugares mais altos. Entende? Aí ele fala, e isso passa pelo quê? Se você tem uma ação
e a sua consequência é a lei da causa e efeito, que governa o universo. Então, pessoal, é uma coisa que governa o universo. Agora, como é que esses espiritualistas estão falando que não existe mais karma? É uma lei que está regindo o universo aí. Não, o karma acabou. Não existe mais reencarnação, ninguém reencarna mais não. Tem algum espiritualista falando isso aí? Essa bobagem. Então, o universo já saiu da ordem dele, foi? Você está falando que o universo saiu da ordem dele. Entende? Saiu da ordem dele. Então, você está falando isso, que o universo saiu da ordem de cumprir a ordem do universo. Errado, pensamento errado. Então, aí o que é que ele fala mais? Porque cada ação, seja ela boa ou má, tem um impacto de correspondente do karma acumulado ao longo de uma vida. Se suas ações for virtuosas, pode levar a um renascimento no reino superiores. Então, se você... É por isso que eu disse, eu estou fazendo isso aqui, pessoal, às vezes até é para quebrar os meus karmas que eu fiz aí, entende? Isso vai servir para quebrar esses karmas. Então, ele fala que o quê? Se você tem uma ação, seja boa ou má, tem um impacto. Então, de correspondência do karma acumulado. Então, de acordo com o que você faz aqui nessa realidade, se você faz o bem, você pode, o quê? Pode levar você a um renascimento. Você vai renascer aonde? Em lugares superiores, né? Em reinos superiores. Mas se você não faz o bem, lança só o mal, e às vezes está fora do propósito que Deus mandou você vir fazer, você vai morrer, né? Vai perder o corpo, mas você vai voltar para se redimir dessa situação que você fez, entende? E não piore as coisas, porque quanto mais você reencarna aqui, você vai perdendo a consciência daquele propósito que está na sua consciência. Não fique reencarnando, porque você vai perdendo de descobrir o seu propósito de vida. Esse propósito de vida está na sua consciência, é o qual você tem que se conectar para saber o propósito que você veio fazer aqui. Enquanto você não fazer isso, você fica batendo cabeça e vai o quê? Entrar na roda de Sansara. Não tem jeito, entende? Para você quebrar isso, você tem que fazer as boas ações, que ele fala, ao longo da vida, que as suas ações virtuosas pode levar um renascimento. Então, você vai renascer nos reinos superiores. Então, você vai para o mundo superior. Que ele fala, assim, a libertação do Sansara passa pelo alcançar o Nirvana, que é o entendimento profundo da natureza da realidade, que é a superação do desejo do ego e do apego da ilusão do mundo, né? No qual passa pelo desenvolvimento da sabedoria e da compaixão. Então, pessoal, não tem outra forma. Se você quer sair dessa roda de Sansara, né? Dessa lei do karma, causa e efeito, é uma lei do universo e as pessoas estão dizendo que já acabou a lei do universo. Como é que acabou, pessoal? Se o universo não tiver lei, não existe mais, as coisas não estão funcionando mais. Entende? Essas pessoas não pensam. Então, ele fala o quê? Ele fala que
Assim, a libertação do Sansara passa pelo alcançar o Nirvana. Então, pessoal, o que é que ele fala que é esse Nirvana? É essa iluminação que os budistas falam, né? E o qual Cristo fala que é o quê? É você elevar a sua consciência. Entende? Deixar todo o pecado, as coisas que rodeiam. Então, ele fala isso também, que é o que? Você superar o desejo do ego. Então, é você se livrar do ego, o desejo das coisas das carnes e do apego do mundo de ilusão. Então, você tem que desapegar também do mundo de ilusão para você chegar a esse nirvana, né? Para quê? Para que no qual, pelo desenvolvimento da sabedoria e compaixão. Então, é um desenvolvimento da sabedoria da sua consciência, né? O qual você vai fazer nessas coisas, essa compaixão. E não foi isso que Cristo veio ensinar, pessoal, aos discípulos e a gente, não foi isso que ele deixou de mandamento? Entende? E a gente não entende isso. Cristo vem fazer para que a nossa consciência saia dessa roda de Sansara. A gente volte para mundos superiores, para a casa do Pai. É por isso que ele disse, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dessa roda de Sansara. A sua consciência. Entende, pessoal? É isso que as pessoas não entendem. Então, ele veio salvar quem? Ele veio salvar a sua consciência desse ciclo de reencarnação. Entende? Para você voltar para o Pai. Porque para você fazer o propósito de vida, então é por isso que ele vem ensinando você a amar o seu inimigo, amar o próximo, fazer o bem, sabe? Ele vem ensinando esse disciplina e isso serve para a gente, né? Para que o quê? Se você fazendo isso, você pode renascer no mundo superior. Você pode sair dessa reencarnação. Entende, pessoal? É isso que acontece e que Cristo veio fazer para tirar a gente, porque o ser humano estava nessa roda e ele não sabia. Entende? Então veio tirar você dessa roda, para você passar pelo desenvolvimento de sabedoria e compaixão. Então, esse superação do desejo do ego e do apego da ilusão do mundo é você desenvolver a sua sabedoria e a compaixão, a sua consciência. Então, você tem que se equilibrar, fazer aquilo que foi determinado por esse Deus, que é a sua consciência, fazer-se aqui nessa terra. Aí, quando você fazer isso, você sai da roda de encarnação, da roda de Sansara. Entende? O que os budistas falam lá. Então, ele fala para você sair, você tem que alcançar o Nirvana, que é entendimento profundo da natureza da realidade. Então, é um entendimento profundo da sua consciência, né? O qual você se desvencilha do ego, do apego destas coisas, desse mundo, da ilusão deste mundo. Então você sai, você está desperto. Entende? Agora, como é que não tem, pessoal? Como é que não tem a reencarnação, a roda de Sansara? Como é que não tem umas pessoas dessas falando besteira? Entende? Como é que pode isso? Agora, qual é a pergunta lá que eu coloquei lá? Por que é importante entendermos esse ciclo? Por quê? Porque se a gente entender, pessoal, a gente pode, como é que se diz? Superar o ego, o apego da ilusão desse mundo, vai fazer com o qual a gente renasça no mundo superior. É por isso que a gente tem que entender esse ciclo. Entende? Estamos aqui, onde o que eu lançar aqui de energia seja positiva, isso vai ser atraído para mim.
Entende? A gente tem que tomar essa consciência. Foi o que Cristo veio trazer, essa consciência de fazer o bem. Até o próprio inimigo ele mandou fazer o bem. Por quê? Porque você fazendo bem, você vai salvar sua vida. Entende? É isso que ele estava trazendo como entendimento. Agora, a Bíblia fala sobre essa roda de Sansara, reencarnação, essas coisas todas aí. A Bíblia fala, pessoal? Fala, né, pessoal? Eu já mostrei aqui, já tem um vídeo aí gravado, mas eu vou refrescar a memória de muitos que ainda parece que a memória não foi refrescada. Entende? Então, vou refrescar aqui a memória dele, que está lá em Mateus 17, 10 até o versículo 13. Vamos ler aqui. Aí ele fala: os discípulos lhe perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Entende, pessoal? Então, os discípulos de Jesus perguntaram, o mestre, por que os discípulos, os mestres lá da lei, diz que é necessário que Elias venha primeiro? Aí o que é que Jesus respondeu? Versículo 11, Jesus respondeu, de fato, é verdade. Então, isso, ele está certo, né? Mas o que é que ele respondeu mais? De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. É isso que está escrito lá. Tá certo ele? Ele não está errado, não. Então, Jesus estava falando que até os mestres que estavam ensinando isso aos discípulos dele estava certo. Mas o que é que Jesus falou mais? Ele falou no versículo 12: mas eu digo a vocês, ele já veio e eles não reconheceram, mas fizeram como com ele tudo o que fizeram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, ele está falando que o quê? O Elias já veio e que eles não reconheceram. Por que eles não reconheceram? Porque ele veio em outro avatar. Entende? Porque eles pensavam que Elias vinha na mesma figura que eles conheciam Elias. Entende? Porque eles não entendem o que era Elias. Quando falou Elias ali, falou a essência de Elias, a consciência de Elias ia estar. E da onde veio, aonde que essa consciência veio habitar? Em João Batista, né? Aí ele fala, eles não reconheceram. Por quê? Porque ele veio como João Batista, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Entende? Maltrataram. Ele estava esperando, aqueles mestres estavam esperando o Elias. Mas Elias estava ali, a essência de Elias estava em João Batista, e eles não reconheceram, porque ele veio com outro avatar. Ele já veio com outro nome, João Batista. Mas era a essência de Elias, a consciência de Elias que estava ali. Entende, pessoal? Então, foi por isso que eles fizeram, não reconheceram, maltrataram Elias, né? Que era o avatar João Batista. Aí ele fala, da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, ele estava falando de João Batista que foi e ia ser maltratado também. Ele ia ser maltratado, Jesus estava falando dele, que ele também vai fazer a mesma coisa comigo. Então, versículo 13. Então os discípulos entenderam que era João Batista que ele tinha falado. Entende, pessoal? A Bíblia não engana, a Bíblia deixa bem claro. Então, o que houve ali? Houve uma reencarnação de Elias no avatar João Batista. Entende? Era Elias. Era a consciência de Elias que estava ali
naquele avatar. Por quê? Porque ele não provou a morte, pessoal. E ele tinha que vir para provar a morte. É o que diz lá a roda de Sansara. Você tem que provar tanto positivo como negativo. É provar o quê? O nascimento, a velhice e a morte. Entende? Então foi por isso que Elias veio, porque ele tinha que vir preparar o caminho, né? Ele ia restaurar todo o caminho para que o filho do homem depois viesse. Então, aqueles mestres, eles sabiam, eles estavam estudando isso. Então, disse, para o Cristo vir, primeiro tem que vir um Elias, né? Para restaurar tudo e aí o filho do homem, o Messias, vai vir. Entende? Então eles estavam esperando isso. Mas só que eles não reconheceram. Por quê? Eles pensavam que Elias ia vir com aquela mesma aparência que ele tinha. Entende? Mas Elias só veio a essência, a consciência de Elias, que estava em João Batista, e eles não reconheceram. Entende? Mas quando Jesus explicou isso para aqueles discípulos, eles, no versículo 13, ele disse: então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Então ele entendeu, os discípulos entenderam. E é o que as pessoas, muitos crentes hoje não entendem, que houve ali uma reencarnação. Entende? É o que eles não entendem. Entende, pessoal? Então, o que é que a Bíblia fala mais? A Bíblia fala Mateus 10, 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Versículo 39. Quem achar sua vida, a perderá. E aquele que a perde a sua vida por minha causa, encontrará. Então, pessoal, é um versículo aqui que as pessoas não entendem. Entende que Cristo fala que os inimigos do homem serão da sua própria família. Por quê, pessoal? Porque às vezes a reencarnação é de propósito, pessoal. Então, uma pessoa que é seu inimigo aqui, pode ser que na outra vida, você não resolveu aquilo, na outra vida você reencarne na família dele, né? Você vai ter outra família, é a consciência, né? E é o quê? E era aquela consciência que você estava inimigo, pessoal. Então, por que a espiritualidade faz isso? É para que você cumpra o que o versículo que ele fala lá, que é o quê? Para que você cumpra o que está lá em Mateus 5:43 até o 45. Então, isso acontece de que, às vezes, o inimigo seu reencarna na família para que você ame ele. Então, é o que está escrito lá. Ele fala, Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo e odeie a seu inimigo. Aí 44. Mas eu lhe digo, ame ao seu inimigo e ore por ele que os persegue. 45. Para que você venha a ser filho do seu Pai que está no céu, porque ele faz raiar o seu sol sobre o mal e o bom, e derrama chuva sobre justo e injusto. Entende, pessoal? Então, é para que você cumpra de você amar o seu inimigo. Então, o seu inimigo está, como ele falou cá no versículo Mateus 10:36, o inimigo do homem serão a da sua própria família. Então, pessoal, por que isso acontece? A consciência daquele que você odiava está
no seu núcleo familiar, para que você ame. Entende? Esse é o trabalho da espiritualidade. Então você vai estar amando, aí nasce um bebezinho, você, oi, oh meu Deus, você tem amor, você passa a noite, você cuida, você alimenta, sabe? Então, mas não sabendo que era a consciência em outras vidas que você era inimigo. Nossa, que sabedoria da espiritualidade, né, pessoal? Não sabendo que aquele era o seu inimigo e você estava cuidando dele. Entende? É a sabedoria da espiritualidade. Por quê? Aí ele fala no 39, quem acha a sua vida, então, e a perde, e quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Então, encontrará a vida, porque a vida está em Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que vai fazer você sair dessa roda de sansara. Entende? Vai fazer com que você se eleve mais, né? Aí, por que que a gente tem que tem inimigo na nossa família? Por quê? Aí por que que a gente tem que amar lá os nossos inimigos? Então, quando a gente cumpre de fazer o bem à nossa família, a gente já está fazendo a obra de Deus, pessoal. Porque tem inimigo na nossa família. Entende? E você está amando aquele seu familiar, você está cumprindo o propósito que Deus designou para a sua consciência. Então, o que é que ele fala? 1 Timóteo 5, versículo 4. Mas se uma viúva tem um filho ou neto, que este aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avó, pois isso agrada a Deus. Entende, pessoal? Então, aqueles que diz que tá na religião, é religioso, então ele disse, aprenda primeiramente a pôr a sua religião em prática. Como é que você coloca em prática a sua religião? É você cuidando da sua própria família, né? E retribuindo o bem recebido aos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Por quê? É um mandamento lá que Deus quer que você ame o inimigo. E tem inimigo na sua família. Entende? Que reencarnou aí. Tem consciência que você era seu inimigo em outra vida? Está junto agora com sua família essa consciência. Né? Entende, pessoal? É uma verdade aí que ninguém sabe disso. Aí, por que que ele fala isso? Efésios 6, versículo 1 até o 4. Vamos ler aqui o que é que fala sobre isso, pessoal. Ele fala, filhinhos, obedeça seu pai no Senhor, pois isso é justo. Por quê? Segundo, honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então, versículo 4. Pois não irrite, pais, não irrite seus filhos, antes crie-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, pessoal, é um mandamento para o filho honrar pai e mãe, para que você vá bem nessa vida. Você não tenha karma. Então, esses filhos que estão desobedecendo ao pai, estão fazendo aí coisas não erradas, não de acordo com a criação que o pai lhe deu, ele está rebelde, ele está indo de encontro o mandamento que Deus colocou. Por quê? Deus quer que você obedeça o pai porque isso é justo.
Porque às vezes aquele pai, aquela mãe, aquele foi inimigo em outras reencarnação. Então tá ali cuidando de você com amor, você tem que retribuir para que você vá bem e prolongue sua vida na Terra. Porque às vezes muitas jovens não estão prolongando a vida na Terra dele por causa da desobediência aos pais. Entende? Entende, pessoal? Esse é o perigo. E ele falou também outro: pais, não irrite seus filhos. Antes, crie segundo a instrução e conselho do Senhor. Entende? Não irrite ele. Cuide dele, faça a sua parte, porque se você fazendo isso, você está cumprindo um mandamento do Senhor. Entende? Aí o que é que ele fala mais? 1 Timóteo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente, o incrédulo. Então, pessoal, essa pessoa que não tem o cuidado de cuidar, de amar os parentes, de, sabe, a sua família, você negou a fé. Então, se você tiver cuidando da sua família, você está fazendo a obra de Deus. Entende? Você está cumprindo a sua religião, está botando em prática a sua religião. Por quê? Porque na sua família tem inimigo. Você tem um mandamento de amar o inimigo. Não foi ele disse? Amai o vosso inimigo e orai por aqueles que vos perseguem. Então, às vezes tem até gente da sua família perseguindo você. É seu inimigo de outra reencarnação que está na sua família. Mas quando você cuida seus parentes, especialmente da sua própria família, se você não faz isso, você negou a fé. Então você saiu de cumprir o mandamento de Deus. E é pior do que o descrente, porque o descrente não sabe disso, né? Mas ele está cuidando da família dele. Então ele está cuidando do inimigo que tem na família. Foi o que Cristo falou lá. O inimigo do homem serão da sua própria família. Então, no meio da gente aqui, pessoal, familiar, tem inimigo que a gente precisa amar, cuidar, entende? Precisa aconselhar, se é nosso filho, a gente precisa aconselhar ele segundo a instrução do Senhor, entende? Com paciência, a gente tem que aguentar, por mais que ele seja rebelde, entende? Porque se você fazendo isso, você vai salvar a sua vida. Mas se ele fala, se alguém não cuida do seu parente, por isso que ele escreve lá, apóstolo Paulo. Se alguém não cuida do seu parente, é em 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida do seu parente, e especialmente da sua própria família, negou a fé, pessoal. Você não tem fé. Não existe isso. Então, o trabalho da espiritualidade é onde ele vai começar. Vai começar na sua própria casa, na sua própria família. Por quê? Por que vai começar na sua própria casa? Porque na sua família tem inimigo seu de outra reencarnação. Entende agora por que Cristo estava falando aquilo? Então, você tem que amar, cuidar dos seus filhos. Às vezes até vem o seu filho lá, é o seu inimigo de outra reencarnação. Que você está cuidando, alimentando, você tem o maior amor, né? Mas você, nossa, meu filho agora... pessoal, porque ele ali é uma consciência, é um espírito. A mesma coisa que aconteceu com Elias, que estava no avatar João Batista, a mesma coisa pode acontecer com a consciência aí do inimigo. Então, se você teve inimigo
nas vidas passadas, ele pode estar na sua família. E quando você vai cumprindo, cuidando da sua família, você está cumprindo o mandamento do Senhor, né? Então, vai cumprir o mandamento do Senhor e você o quê? Vai estar fazendo a vontade de Deus, porque disse, isso agrada ao Senhor, entende? Ele fala, Colossenses 3, versículo 20, filhinhos, obedeça a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, por que agrada? Porque ali deve ser seu inimigo, entende? Você em outra encarnação era inimigo. Então, quando vocês estão amando um ao outro, buscando, interagindo com o outro, você está cumprindo o mandamento que ele falou lá. É o primeiro, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Que ele fala lá. Entende? Então, você está cumprindo, fazendo a religião, praticando a religião que o apóstolo Paulo falou lá, né? Antes aprenda primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem que recebido dos seus pais a vós, pois isso agrada a Deus. Por que agrada a Deus? Porque ele vai falar o que está cá em Mateus 5:43. Vós ouviram e foi dito, ame seu próximo e odeie o seu inimigo? Não, mas eu digo, e Cristo trouxe outro mandamento, mas eu digo, ame a seu inimigo e ore por ele que o persegue, para que você venha a ser filho do seu Pai que está no céu, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre o justo e o injusto. Então, esse mandamento de você amar o seu inimigo vai começar pela sua própria família, né? Talvez tenha alguém na sua família aí agora que está lhe perseguindo porque você é espiritualista, porque você pensa diferente, né? Que você está fazendo. Talvez seja seu filho, talvez seja seu irmão, talvez seja seus parentes próximos, seus primos, talvez seja alguém aí seus parentais que seja o seu inimigo, o qual você tem que amar ele, orar por ele, né? Orar por aquele que vos persegue. Então, talvez ele esteja lhe perseguindo e você tem que amar ele, né? É por isso que tem um mandamento lá de honrar pai e mãe. O filho tem que honrar o pai e a mãe, e o filho e o pai não cuidar dos filhos. E quando os filhos, como é que se diz? Os pais ficarem velhos, né? Não vai colocar lá no depósito de casa de repouso, né? Para os velhos, né? Não, você vai ter que cuidar dele também. É o que o apóstolo Paulo fala. Aprenda primeiramente a pôr a sua religião. Você não é de religião? Essa é a religião verdadeira. Em prática, é cuidar da sua própria família. Então, você, quando está cuidando da sua família, você está cuidando, você está praticando a religião, né? E retribuir o bem recebido dos seus pais e seu avô, porque isso agrada a Deus. Aí, quando você se formou, você tem dinheiro, aí depois fica velho lá, seu pai, sua avó, não sei o que, você manda lá por como é casa de repouso, né? Manda lá para casa dos velhos lá de repouso e aí larga. Você não vai cuidar. Não pode fazer isso. Você tem que cuidar, porque ele cuidou de você. E às vezes aí você vai estar cumprindo
o mandamento de amar o seu inimigo, porque Cristo falou, os inimigos do homem serão o da sua própria família. Por que ele falou isso? Porque vai reencarnar pessoas que é inimigo, vai colocar aquela consciência no núcleo da sua família. Talvez seja seu filho, né? Seja seu neto, talvez seja, entende? Vai colocar aí no núcleo da sua família. Para você amar. Se você amar, se você cuidar, se você está praticando a religião verdadeira. Então, você quer saber sobre a religião verdadeira? É essa. É o que Tiago lá. A verdadeira religião é aquele que atende os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Essa é a religião verdadeira. Você quer saber qual é a religião? É essa, pessoal. Então, por que isso acontece, pessoal, de os inimigos nascer na nossa família? Porque é isso. É a reencarnação que acontece. Se você tem um atrito com um, você vai ter, na próxima vida, oportunidade de se reconciliar. Então, o próprio Deus, a espiritualidade, pega aquela consciência que vocês se degladiaram em outras épocas e coloca junto do núcleo da sua família. Porque aí talvez seja o seu filho, o seu neto, né? Talvez você coloque aí que vocês vão se amar, né? Mas tem pessoas que já percebem isso e às vezes não gosta nem do pai, talvez o pai não gosta do filho. Por quê? Isso vem dessas reencarnação que vocês eram inimigos. Esse sentimento começa a vir aquele, sabe? Então, por isso que o amor e o ódio, ó, estão bem juntinho. Entende agora porque Freud falou o amor e o ódio andam junto? É isso. É porque os inimigos reencarnaram na nossa família e a gente tem que amar ele. É um mandamento de quem? De Deus, para que a gente ame os da nossa própria família, né? Isso agrada a Deus. Então, se você faz isso, você está cumprindo lá o mandamento de amar o seu inimigo. Entende, pessoal? Por isso que as pessoas não entendem o versículo que Cristo fala lá que os inimigos estão na sua própria família. Por isso que ninguém entende esse versículo, né? Por isso que não entende. Se perde porque não entende que existe essa roda de samsara, essa reencarnação. A mesma coisa que aconteceu com Elias pode acontecer com a sua consciência. Entende? Se você arranjar inimigo aí, talvez você venha em outra reencarnação na família desse inimigo, para ver se vocês dois se amam. Você começa, oh meu filho, eu amo ele e tal. E aquilo ali vai ser a sua salvação. Entende? Vai ser a sua salvação que você está amando o seu inimigo. Por isso que ele fala lá. Mas eu lhe digo, ame ao seu inimigo. Ore por aquele que vos persegue, né? Para que você se torne o quê? Um filho desse pai que está no céu, né? Se você se tornar um filho, você vai entrar na casa. Por isso que Cristo disse, só fica na casa aquele que é filho. O servo não fica na casa. Entende? Então, para você se tornar filho, você tem que amar os seus inimigos que está na sua própria família. E se você não cuidar dele, é fazer igual o apóstolo Paulo. Você negou a fé, é pior do que o descrente, é pior do que o incrédulo. E isso não é bom, pessoal.
né? Se você verdadeiramente, a verdadeira religião, você tem que, por mais que a sua família aí, pessoal, seja uma pedra de tropeço, mas você tem que amar, você tem que passar, porque você vai cumprir o seu propósito. Tá certo, pessoal? Essa é mais um vídeo. Eu sei que isso vai dar um reboliço aí no meio dos evangélicos, mas tem que entender isso, porque isso é o que está acontecendo agora na nossa realidade. Enquanto estiver essa ordem no universo, vai existir isso, sabe? E a nossa saída, o caminho é Cristo, é o caminho da iluminação. Como os budistas falam, é alcançar o nirvana, que vai fazer com que a gente saia dessa roda de samsara. Entende, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. Espero que vocês assistam até o final, entendam sobre essas coisas, que eu sei que alguns evangélicos não aceitam, igual minha amiga chegou aqui, eu gosto de assistir você, mas você fala, porque ela não quer acreditar que está acontecendo esse processo. Ela não teve experiência fora do corpo, ela não sabe. Então, ela está querendo acreditar no que os pastores falaram, né? Mas eles não sabem o que estão falando. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus e a espiritualidade quiser. Tchau!